Há muitos e muitos anos atrás, a Inglaterra teve uma rainha chamada Vitória. Mulher muito querida e popular, porque tinha um comportamento humilde, sem muita pompa. E esta rainha Vitória decidiu sozinha, um dia, visitar uma fábrica de papel que havia sido inaugurada poucas semanas antes. E o dono da fábrica levou um susto. A rainha Vitória querendo conhecer as nossas instalações. Então ele procurou recebê-la da melhor maneira possível e foi mostrando para a rainha como que o papel é produzido. E a rainha Vitória, muito interessada naquilo, foi acompanhando o dono da fábrica por todos os departamentos e verificando, aprendendo como que a madeira era transformada em papel. Então ela foi levada a um lugar onde a madeira era transformada em pasta. E esta pasta depois era estendida, seca e finalmente transformada em papel. Este papel depois era cortado, embalado e lançado no mercado. Quando a rainha estava terminando a visita, o dono da empresa, propositadamente, a levou até um amplo salão, onde homens e mulheres trabalhavam, separando lascas de madeira. Eram muitas e muitas lascas, e o chão era muito sujo, tinha muita poeira, e o cheiro ali dentro simplesmente era insuportável. A rainha ficou nauseada, dava nojo aquele ambiente. E ela perguntou ao dono da fábrica: o que estes homens e mulheres ficam fazendo aqui com estes pedaços de madeira, com estas lascas tão imundas, tão mal cheirosas? E o dono da fábrica explicou: fazemos papel. Mas eles são de muitas cores, disse a rainha. Alguns até de madeiras muito escuras. Como que ficam branquinhas, branquinhas? E o dono da fábrica explicou: é uma operação química que nós fazemos. Nenhuma cor consegue resistir. Tudo acaba se tornando muito branco. Não importa se a madeira é avermelhada, amarronzada, escura, enegrecida. Todas estas madeiras, através do processo químico, ficarão brancas e brancas. E a rainha não acreditou muito naquilo. Mas o Senhor está me afirmando que aquele papel alvo, branquinho, é feito com estas madeiras aqui, sujas e imundas, com cores tão pesadas. E o dono da fábrica disse: é isso mesmo. Nós transformamos tudo isto em papel branco, alvo e agradável. E ali a rainha acompanhou o final do processo e, terminada a visita, voltou para o seu palácio. Alguns dias depois, a rainha Vitória encontrou sobre a sua mesa um pacote de um magnífico papel, branquinho, branquinho, com a sua fotografia e as iniciais do seu nome, e aquele pacote personalizado tinha uma carta escrita pelo dono da fábrica que dizia mais ou menos o seguinte: prezada rainha, espero que Vossa Majestade se digne aceitar esta amostra de papel, que tenho a honra de oferecer como recordação da sua visita à minha fábrica. Todas estas folhas de papel foram feitas com aquelas lascas escuras de madeira que Vossa Majestade viu à saída da fábrica. Vossa Majestade permitirá que eu acrescente que a maravilhosa transformação porque passou aqueles farrapos tem sido muito útil na minha fábrica
como uma verdadeira pregação. Eu mesmo aprendi que nosso Senhor Jesus Cristo pode purificar-nos, e ainda que cada um de nós seja mais sujo do que aqueles farrapos e lascas, Ele, com seu sangue precioso, tem o poder para nos deixar mais brancos do que a neve. Aí ele mencionou Isaías capítulo 1, versículo 18, para que a rainha Vitória tivesse a curiosidade de ler a palavra de Deus. E eu vou ler para você, escute só antes de eu continuar aqui a leitura da carta. Isaías 1,18 diz: Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Muito bem, continuando a leitura aqui da carta que o dono da fábrica mandou para a rainha Vitória, nós lemos: E ainda mais, rainha, compreendi que Deus pode pôr nos nossos corações a sua imagem, assim como o retrato de vossa majestade foi impresso neste papel. E como o papel assim preparado pôde agradar a uma rainha e ser aceito por ela, assim também o pobre pecador, lavado dos seus pecados pelo sangue do Salvador, pode ter o seu lugar preparado no céu e ser recebido por Deus na glória. Com toda estima, e o dono da fábrica assinou a carta. E esta palavra penetrou profundamente no coração da rainha Vitória, que compreendeu, através daquela visita na fábrica de papel, como Jesus Cristo utiliza um processo muito mais perfeito para nos purificar de todos os pecados. Você que está ouvindo esta ilustração verdadeira do reino de Deus, que foi uma bênção na vida da rainha Vitória, você que está aprendendo esta palavra, veja comigo o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles e aquelas que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Quando você lava as suas vestiduras no sangue de Jesus, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, ainda que eles sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, se tornarão brancos como a lã. O sangue de Jesus Cristo tem poder para nos purificar de todo pecado. Quando nós estamos no mundo, somos como lixo mal cheiroso, que causa náuseas. A própria pessoa sente nojo dela mesma. Mas quando o sangue de Jesus entra neste processo espiritual, ele nos purifica de todo pecado. E Deus diz: venha, me procurem, me questionem, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. É Deus que está dizendo isso. Não há pecado que Deus não possa purificar através do sangue de Jesus. Se você anda triste, se o teu coração está amargurado, se a sua consciência vive atormentada, se você é uma pessoa que não tem paz, vive lamentando os erros do passado, as atitudes do presente, se você se decepcionou com a sua própria vida e não se aguenta mais, a sua consciência acusa o tempo todo e você vive em tormentos, Deus está dizendo: pare de se atormentar e de sofrer. Venha para mim, porque ainda que os seus pecados sejam como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Por isso, tome agora a sua decisão. Deixe Jesus Cristo
entrar neste processo na sua vida e remover todas as imundícies e pecados que estão te entristecendo. E aí então, Ele vai gravar a sua própria imagem e semelhança na sua vida. E você será encaminhada à presença do grande Rei e estará para sempre à mão direita do Senhor.